Olá, boa noite. Está começando aqui mais uma edição do nosso painel regional. Você acompanha, confere com a gente sempre de segunda a sexta, às 10 da noite, na sequência do programa do JB. Entrevistas importantes, discussões sobre os temas que fazem parte aqui do dia a dia da nossa região metropolitana, região da Baixada Santista, claro, e dos temas nacionais também. E a gente sempre lembra você que é 1h30 da tarde, tem sempre o painel regional Debates, não é? Personalidades da região, personalidades do Brasil passam pelas nossas bancadas, discutem, debatem junto com você os nossos problemas, as nossas demandas, as dificuldades aqui da região e, claro, também discutem e debatem os temas da pauta nacional. Nessa edição, a gente, com muito prazer, recebe aqui o presidente da Associação Comercial de Santos, empresário da área de comunicação, também presidente da nossa co-irmã TV Tribuna, Roberto Santini. Roberto, boa noite, prazer receber você aqui, tá tudo bem? Boa noite, Edgar, boa noite, telespectadores do Santa Cecília, do seu programa, e é um prazer estar aqui à disposição. Legal. Obrigado, Roberto, pela participação importante com a gente aqui. Uma satisfação, uma alegria muito grande tê-lo conosco para falar sobre as novidades da Associação Comercial, não é? Do que o levou, não é? A presidir a Associação Comercial de Santos, a entidade tão antiga e tão importante aqui na cidade e na região. E para falar também na sequência ao longo do programa, né, muito a respeito das dificuldades, das demandas, dos nossos problemas, do crescimento e do desenvolvimento aqui da cidade e da região, né, que são situações que ele, no grupo de comunicação que comanda, junto com a família, né, com o Marcos, com a Renata, com a Flávia e com a dona Regina, principalmente, não é? Estão sempre criando aí eventos importantes para discutir e para fazer com que a região se alavanque, cresça e desenvolva cada vez mais. O Roberto é uma figura importante aqui, dessa liderança aqui na cidade e na região, que tem muito a dizer a gente aqui do painel regional, por isso que eu agradeço muito a presença dele nessa edição com a gente aqui. Agora, Roberto, causou aí muita surpresa, né? O que leva um empresário bem-sucedido, empresário da comunicação como você, a disputar uma eleição na Associação Comercial, vencer essa eleição, né? E agora pilotar aí a Associação Comercial de Santos? Bom, há 6 meses atrás eu nem imaginava isso. A gente tem nossas atividades lá no Grupo A Tribuna, intensas, bastante compromissos, mas acabei sendo convidado e acabei sendo sensibilizado de participar da Associação Comercial, acabei aceitando. Depois que eu aceitei o convite, eu fui ver que já existia outra chapa do pessoal do café. A Associação Comercial é muito café, ela foi criada pelo café, metade dos sócios são do café, e aí deparei com essa eleição, mas o nosso grupo estava bem unido, a gente fez um trabalho bacana, quis colocar, passar para os nossos associados que a Associação Comercial ela pode passar um patamar acima. A cidade, hoje ela não é só café. Hoje a cidade depende muito do porto, você tem a construção civil, você tem o próprio comércio. Então eu acho que a Associação Comercial ela tem que acompanhar esse tempo, né? E foi isso que nós passamos durante a eleição, toda a campanha foi isso e acabamos sendo vitoriosos. Perfeito. Você já assumiu, diante logo de um primeiro grande desafio, você tinha um seminário importante já para realizar, já para comandar, que aconteceu no Sofitel, no Guarujá, a presença do governador Geraldo Alckmin abrindo o evento, o Seminário Internacional do Café, não é isso? É verdade. Esse seminário é feito em 2 em 2 anos, é o maior seminário de café do Brasil. Esse ano tivemos mais de 450 participantes, no seminário com 19 países mandando representantes. Só para você ter uma ideia, estava o pessoal do Nestlé, que faz o Nespresso, que a gente toma em casa, estava Starbucks e entre outros. Toda a cadeia logística do café estava, torrefadores, importadores, exportadores, despachantes, e foi um sucesso. O governador veio, participou, e graças a Deus, o primeiro evento da nossa gestão deu tudo certo e foi um sucesso. Perfeito. A gente tem aí um VT aí na ponta da agulha, aí o Gustavo já pode soltar aí. Falar primeiro? Você quer completar alguma coisa antes? Eu queria completar. Esse vídeo eu apresentei na abertura do seminário e eu procurei situar bem a Associação Comercial, né? Porque de um lado nós temos o Brasil como o maior produtor de café do mundo, né? E do outro lado nós temos o Porto de Santos, que é o maior porto exportador de café do mundo. Então, no meio disso está a Associação Comercial.
dando certificado, acompanhando todo esse trâmite monstruoso de todo esse café, de toda essa exportação do café brasileiro. E aí onde se coloca a associação comercial há 144 anos, e ela dá o certificado, ela valida. Então, eu acho que é um vídeo bem instrutivo, eu acho que você vai gostar de ver. Legal. Eu e os telespectadores, né? Tá pronto aí na sequência, pode soltar. Na volta aqui a gente continua a conversa com o Roberto Santini. Em instantes. Pode acompanhar o vídeo aí. É isso, né? Este ano, o tema do nosso encontro é Café do Brasil, sustentabilidade na produção e no comércio. Assunto que retomamos 10 anos depois. Justamente no 20º aniversário desse encontro, onde vamos discutir os avanços, ideias e soluções para que o setor do café cresça cada vez mais em favor do meio ambiente. Para nosso orgulho, temos mais de 300 participantes, empresários, produtores, exportadores, importadores, corretores, distribuidores, torrefadores e entidades que representam São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Goiás, Bahia e Mato Grosso. Também contamos com a presença de 14 países em nosso seminário: Inglaterra, Bélgica, Suíça, Suécia, Holanda, Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Itália, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Finlândia e Argentina. Os números do café são impressionantes. Ano passado, o Brasil exportou mais de 31 milhões de sacas de café. Só pelo Porto de Santos foram exportadas 23.811.396 sacas de café. Para se ter uma ideia, passou pelo Porto de Santos mais café do que toda a produção da Indonésia, terceiro maior produtor do mundo. O Porto de Santos transmite a segurança necessária para essa movimentação gigantesca. Mas entre a produção do café do Brasil e a exportação pelo Porto de Santos está a Associação Comercial de Santos, há exatos 143 anos, certificando e garantindo a origem e a qualidade do café, além de acompanhar todo o processo legal de exportação. A ACS tem uma câmara setorial específica de exportadores de café, que acompanha 365 dias por ano todo esse processo. Também promovemos anualmente cursos de classificação e degustação de café, com participantes do Brasil e do exterior. A Associação Comercial de Santos é a casa do empresário, sempre defendendo os interesses da região, zelando pelo café que faz parte da nossa história. Muito legal, muito bonito esse vídeo preparado aí pela equipe da Associação Comercial. Agora, Roberto, evidentemente a gente já falou na abertura, todo mundo já sabe, Roberto pilota um dos principais grupos de comunicação de todo o Estado, o maior grupo de comunicação aqui da região, presidente da TV Tribuna, e eu queria colocar isso para você. Acho que o santista tem essa noção, né, do que acontece na cidade dele, por exemplo, com relação à importância do café, do que significado, do que é isso em relação ao porto, exportação, né? Olha, o Porto de Santos é um porto muito grande, né? Às vezes a gente passa os dias debatendo os eventuais problemas que temos no Porto de Santos, que todos nós conhecemos. Mas o Porto de Santos é um exemplo para o Brasil todo, desse imenso desse trabalho, 24 horas por dia. Então não só o café, mas vários outros commodities e containers, tudo isso é feito no Porto de Santos. A associação, ela também não é só café, né? Nós temos lá 19 câmaras setoriais, nós temos câmaras do ensino, nós temos câmara da fumigação, nós temos câmaras de vários departamentos, de vários setores, e é uma estrutura muito interessante que eu encontrei lá. São câmaras independentes, e os empresários dos setores conversam, eles discutem, e depois eles levam para a diretoria para eventuais soluções ou prioridades que a gente faz. Mas é uma estrutura muito interessante.
Eu acho que a associação comercial tem um papel importante, né? Tudo bem, o tamanho é muito maior, mas em São Paulo você tem a Fiesp, que é a casa do empresariado. E a associação comercial é a casa do empresariado aqui local. Então nós temos aí a prefeitura municipal com a sua palavra, nós temos o governo do estado que tem também a sua voz, o governo federal com o porto, e o empresariado é representado pela associação comercial. Então a ideia é abrir mais a associação comercial para essa nova realidade de Santos. São 144 anos de associação comercial, ficou claro aí no vídeo, você citou no começo da nossa conversa aqui no painel regional, e evidentemente que o mandato é de 3 anos? 3 anos. Evidentemente que em 3 anos você não vai mudar a cara da associação comercial, o entorno, o que se pensa, o que se faz na associação comercial, evidentemente. Mas você vai deixar uma marca, a marca do período em que você vai estar administrando a associação. Já pensou nisso, não? A marca que vai ficar, que você pretende deixar lá, não? Essa de ampliar, abrir mais a associação, é isso? Sim, sim. A gente já está indo, para você ver, quase nenhum construtor civil era associado de lá. Então, vários construtores já estão sendo sócios. Desde que eu entrei, já 15 empresas já entraram de sócio. Eu pretendo aumentar bastante os associados e estar presente mais. A associação comercial, eu acho que ela deve estar mais presente a assuntos da região. Problemas e dar a sua colocação. Não a diretoria, mas os associados, as pessoas interessadas. A própria Câmara de Ensino, a Lúcia Teixeira, faz parte, é atuante lá, é uma Câmara muito interessante, coordenada pelo Edson da Unip, e, entre outros, né? Então, realmente a gente pretende dar uma dimensão maior à associação comercial. Perfeito. Vamos fazer o primeiro intervalo aqui no painel regional? Já já a gente volta aqui com essa conversa interessante aqui com o presidente da Associação Comercial de Santos, né? O empresário Roberto Santini. Muito bem, nós estamos de volta aqui com o nosso painel regional, né? Este é o segundo bloco. Painel regional nesta edição, com muito prazer, recebendo o presidente da Associação Comercial de Santos, empresário, presidente da TV Tribuna, o nosso Roberto Santini, tá certo? O programa está gravado nessa edição, você não participa via telefone, mas está acompanhando aí uma série de informações importantes a respeito da Associação Comercial, né? O que já aconteceu ao longo de 144 anos, o que é a Associação Comercial e o que o Roberto pretende fazer aí ao longo da sua gestão. E como eu disse no bloco anterior, ele pilotando ao lado dos irmãos, ao lado da mãe, né? O principal grupo de comunicação aqui da região, promove aí uma série de eventos, uma série de debates, uma série de discussões importantes para o desenvolvimento, para o crescimento da cidade, para o desenvolvimento, para o crescimento da região metropolitana, e discute lá e debate, né, Roberto, ao longo de muitos e muitos anos. Eu tive o prazer de participar de muitos desses debates, desses eventos aí promovidos pelo grupo, né? O que nós temos de problemas, o que nós temos de dificuldade e o que fazer para melhorar tudo isso. E uma situação complexa e polêmica que está colocada aí, que todo mundo debate ao longo do tempo, é essa questão do túnel ou da ligação seca envolvendo Santos e Guarujá. Vem lá de Prestes Maia, 60, 70 anos atrás, quando ele diagnosticou, né, que nós tínhamos que ter 3 ligações secas. E até agora não temos nenhuma. Eu queria ouvir você, um empresário de comunicação que acompanha tudo isso há tanto tempo e agora na presidência da Associação Comercial. Qual é a sua visão a respeito desse assunto? Temos túnel, vamos ter o túnel vai sair, não vai sair? Qual é a sua opinião a respeito disso? Enfim. Olha, Edgar, antes de tudo, eu queria colocar o seguinte. Eu acho que Santos está um copo de água para transbordar. Está lotado. Santos precisa ter saídas de ar. Então, o túnel para o Guarujá é imprescindível. O túnel para a Zona Noroeste é imprescindível. Santos precisa se colocar como a principal cidade da região. E não ficar com medo das ligações, mas sim abrir isso. As grandes metrópoles são as principais cidades e as outras são adjacentes. Eu acredito que Santos ela é uma cidade cara e ela vai se tornar cada vez mais cara. E o papel das cidades em volta são as cidades satélites que vêm para Santos. Você vê, por exemplo, Vicente Carvalho, ela começou com trabalhadores trabalhando em Santos. E muitas pessoas que moram em Vicente Carvalho trabalham em Santos. No Grupo A Tribuna, hoje, eu já tenho vários funcionários que moram em Praia Grande. Então, essa metropolização, esse crescimento e essa expansão é necessária, né? Eu acho até que inevitável, né? Sim. Natural. Né?
E eu vejo o túnel, eu tenho muita preocupação com esse túnel. Eu tenho preocupação que esse túnel acabe ficando igual ao aeroporto do Guarujá. Eu fiz um levantamento, eu pedi para o Carlos Conde fazer um levantamento pelo Jornal A Tribuna de quando foi discutido o aeroporto do Guarujá. Foi em 75. Só que aconteceu o seguinte, entrava um prefeito, entrou o Maurici, ele mudou de projeto. Aí o projeto volta para o início dos trâmites legais que tem que se passar. Aí entrou o Farid, mesma coisa, foi para o começo, o projeto volta para o começo. Aí foi com o Rui Gonzalez, foi com a própria Antonieta, todos eles mudaram o projeto. Conclusão, hoje nós não temos o aeroporto de Praia Grande, de Guarujá. Não tem. Ah, vai sair, essa semana um deputado falou para mim, vai sair, Roberto. Mas isso eu já estou escutando há muito tempo. Verdade. Essa preocupação é a mesma preocupação que o túnel. Esse túnel, ninguém falava de túnel, todo mundo falava de túnel, falava de túnel. O governo do estado se antecipou, colocou esse túnel, que eu não vou nem entrar em debate se é o lugar perfeito ou se não é. Talvez não seja. Mas esse túnel, Edgar, ele já tem 1 ano e meio. Anunciado? Não, já tem 1 ano e meio de processos que já andou. Sim, já passou por projetos, já passou por, eu não sei exatamente, mas ele tem 1 ano e meio. Então, pré-autorização. E hoje nós não temos o luxo de perder 1 ano e meio. Então, se alguém chegar aqui e falar, olha, o túnel tem que ser 100 metros para cá, 1 quilômetro para lá, a gente volta para o começo do projeto e a gente perde 1 ano e meio. E a gente não tem esse luxo. Você viu no último fim de semana, no último feriado, a fila que se formou na orla inteira. Então, se a gente ficar perdendo 1 ano e meio, aí depois 1 ano e meio, e 1 ano e meio, e aí acontece no... Então, eu acho o seguinte, eu tive com também empresários do Porto anteontem e falei para eles, eu não vejo mais nas páginas da Tribuna, por exemplo, vocês reivindicando mais um canal, mais um túnel ou mais uma ponte para o Guarujá. Parece que foi feito esse projeto, aí em vez de todo mundo continuar pedindo mais, todo mundo fica criticando o detalhezinho. Ajustes têm que ser feitos. Eu escutei agora de um vereador falar, olha, Roberto, eu vou te dar uma solução melhor. Ótimo. Por que o governo do federal não faz? Deixa isso com o governo estadual e vamos pedir outro para o governo federal. Um segundo ligação. Talvez aquela na entrada da cidade, que seria mais interessante. Você vê, o governo federal, o Lula, fez toda a perimetral. Por que ele poderia fazer a ponte? Ele fazia toda essa ferradura que seria muito importante. E deixa a ponte, o túnel do governo do estado fazer. Porque se a gente ficar discutindo 100 metros para cá, 100 metros para lá, a gente vai acabar igual o Guarujá. Escuta, Roberto, você que acompanha esse pé já disse aqui, né? O Roberto pilota aí uma série de eventos, uma série de seminários, congressos, discutem, debatem esses temas todos, traz aqui ministros de Estado, governadores de Estado permanentemente aqui nos eventos pilotados aqui pelo grupo Tribuna e que a gente acompanha. Por que você acha que tem tanta dificuldade para essas obras saírem do papel? Você falou perimetral realmente aconteceu, mas na visão de muita gente, já com 20 e tantos anos de atraso, né? O túnel está sendo discutido com 50 anos de atraso, temos que ter um outro túnel ligando a Zona Leste, Zona... Qual é a sua visão de empresário hoje na associação comercial? Por que nós temos tanta dificuldade de tirar esses projetos e realizar esses projetos? Edgar, eu estive há 2 semanas atrás em São José dos Campos. E eu passei por uma avenida maravilhosa, com uma marginal em volta da cidade. E aqui parece que a gente tem muita política, né? Porque esse túnel parece que agora opositores do governo do estado estão querendo arrumar a confusão. E a gente, aí são pessoas que falam que são de Santos, que dizem que são de Santos, mas eu acho que às vezes você põe a política à frente, sabe? Eu já escutei até, por exemplo, que esse túnel vai nascer congestionado. E vai. Mas vai porque, sabe por quê? Porque ele está 30 anos atrasado. Uma ligação não vai ser suficiente. Uma ligação não vai ser suficiente. A gente tem que continuar. Agora é época de eleição. É agora o momento exato para a gente reivindicar uma outra ligação. Santos é importante, a gente é muito mais importante do que a gente acha. A Santos é a 6ª cidade IDH do Brasil. O maior porto. Índice de desenvolvimento então, a importância de Santos para o estado de São Paulo,
A importância de Santos, do Porto de Santos para o Brasil, é muito maior do que a gente, no dia a dia, a gente se perde. E com essa importância que eu acho que a gente tem o dever e temos que pedir outra ligação. Uma ligação não é suficiente. Agora você vai falar assim, então se vai nascer o congestionado, então não vou fazer? A gente tem que pensar para frente. É que se não fizer, desculpe, né? Se não fizer, fica pior ainda, né? Edgar, a gente, eu acho que passou por um tempo em que a gente via um projeto e achava que o outro projeto ia demorar. E a gente vê outras cidades com um projeto atrás do outro. Então, eu acho que a gente tem que acreditar que vai ter esse túnel e temos que pedir, reivindicar para o governo federal uma outra ligação. E temos que ter dois, a gente tem que ter, porque outras cidades estão tendo investimentos mais rápidos. Eu escutei, por exemplo, eu escutei assim de uma autoridade, Roberto, o VLT não vai ter gente, não vai ter fluxo de pessoas. Eu não vou discutir se vai ter ou não vai ter, mas se não tiver tanta gente assim, a gente está falando de uma linha. A gente tem que pensar lá na frente. A gente aqui em Santos, a gente pensa muito próximo. Você tem que pensar que a mãe vai ter essa linha e vai ter a linha que vai para a cidade, vai ter a linha que vai para Praia Grande, que vai para Cubatão. Quer dizer, quando tiver a rede, vai ser muito maior. Então a gente pensa às vezes, vai ser uma linha do VLT. Temos que pensar que vai ter que ter uma rede. Que liga, evidentemente, Santos com o litoral norte, o litoral sul, o litoral para Guarujá, Bertioga e para o litoral sul. Eu vou fazer o segundo intervalo aqui, Roberto, pois não. E já vou deixar uma pergunta pendurada aqui para você ir pensando e a gente debater. As obras do VLT, elas vêm vindo lá da Ponte à Tribuna, o túnel dos Barreiros, né? Já vem passando aqui, passou por São Vicente, vem pela cidade de Santos, os trens já estão chegando e tem gente que me para na rua e fala assim, isso não é verdade, isso não vai acontecer. O santista... De maneira geral, as pessoas telefonam para cá, falam com o programa, me param na rua e dizem, tudo isso é mentira, essa obra não vai acontecer, isso é uma falácia, não vamos ter VLT coisa nenhuma. Tem gente que até hoje não acredita. Eu queria saber a sua avaliação a respeito disso, por que o santista é tão descrente assim, se é que você concorda com essa teoria também, né? O rápido intervalo, já a gente volta com o Roberto Santini aqui conosco no painel regional. Muito bem, estamos voltando, né? Este é o terceiro e último bloco dessa edição do painel regional, que recebe com prazer Roberto Santini, empresário, presidente da Associação Comercial de Santos e diretor-presidente da nossa co-irmã TV Tribuna também, né? Nós estamos falando aí sobre uma série de questões importantes que levam ao desenvolvimento, ao crescimento aqui da cidade. Falamos da questão das ligações secas necessárias entre Santos e Guarujá para aliviar um problema crônico que nós temos, que é a mobilidade urbana aqui na nossa cidade, na nossa região. E falamos também, o Roberto lembrou bem, no final do bloco passado, a questão do VLT. E eu fechei o bloco, né, questionando aqui o Roberto Santini sobre essa descrença que eu sinto e muita gente sente, né, no Santista, pessoas que ligam aqui para o programa, ligam aqui para a TV, conversam com a gente nas ruas. A obra do VLT já ultrapassou uma série de regiões, de locais de São Vicente até aqui a cidade de Santos. Os trens já estão chegando, vindos da Espanha, né? E tem muita gente que para a gente na rua, conversa com a gente na rua e não acredita que o VLT vai acontecer, Roberto. Você interpreta isso como, hein? Você acha que o santista é descrente demais, não? Bom, eu acho que vai ter, né? Tá, as obras estão aí, né? Você acredita? Eu acho que vai ter. Eu acho que realmente esse tempo todo, tantos anos que a gente passou com poucos investimentos na cidade, que eu acho que é reflexo disso, né? E, como eu disse, várias cidades estão tendo grandes obras mais rápidos. Eu acho que Santos demora muito. Eu me lembro quantos anos demorou, por exemplo, para o Quebra-Mar, o parque, nome do meu pai, Roberto Mário Santini. Ser urbanizado. Tem uma série de projetos ali, inclusive. Então, eu acho que às vezes a gente, não só Santos, o Brasil é um pouco lento, né? Em dar ideia, em discutir e acabar se concretizando. Mas, Edgar, eu queria te falar também sobre o que eu acho do túnel para a Zona Noroeste. Eu acho que é imprescindível esse túnel. Você imagina o seguinte, Santos tem 450 mil habitantes. 100 mil moram na Zona Noroeste. Então, nós estamos falando de 350 mil habitantes. Uma cidade já, né? Se a cidade de Santos fosse uma balada, uma casa noturna, eu acho que morria todo mundo de fogo. Porque 350 mil pessoas têm que se afunilar para sair de Santos pelo Valongo para ir embora. Então, eu acho que o túnel,
para a Zona Noroeste, com uma ligação para imigrantes, eu acho que é imprescindível. Eu quero estar na minha casa, você quer estar na tua casa, eu quero ir para São Paulo, eu quero decidir se eu vou pelo Valongo ou eu vou pela Carvalho de Mendonça, eu não sei qual vai ser a ligação, e dar aqui por aqui. Então é imprescindível. Hoje a TV Tribuna é em São Vicente, então hoje eu vejo o fluxo e o trânsito que já tem pelos morros ou pelas laterais para aquela região. De manhã cedo. Terrível. Então eu acho que a gente tem que cada vez mais pensar em região metropolitana. Nosso grupo está envolvido em construções de 3 shopping centers, um em Cubatão, Zona Noroeste e em Praia Grande, com a ideia mesmo da região metropolitana. Por exemplo, Cubatão, aí as pessoas falam, puxa, mas você vai construir em Cubatão, que é uma cidade um pouco menor. Você olha a cidade de Cubatão, é uma cidade média, não é uma cidade muito grande, mas se você pensar Cubatão como uma região metropolitana, Cubatão, quem tiver estabelecido em Cubatão, por exemplo, que atua no porto direito, na margem direita do Porto Santos, na margem esquerda, você está entre São Paulo e você está entre São Paulo e Santos, você está perto da área industrial de Cubatão. É uma cidade totalmente central. Então, se você passa todas as rodovias, passa pelo Cubatão, imigrantes um pouco do lado. Então, se você começa a ver a região como a região metropolitana, e isso que a gente tem que colocar. A gente tem que colocar a nossa região como uma região metropolitana. E essas ligações todas é para Santos, que é a cidade principal, está conectada com todas as outras cidades. Santos tem que se colocar cada vez mais como a líder, a cidade maior dessa região, e não ficar isolado. Toda a civilização que ficou isolada padeceu. Então, eu tenho viajado muito para o interior e tenho visto o tamanho das cidades do interior. Então, eu acho que essas ligações, esses investimentos todos, a cidade tem que ser feitos, a população tem que acreditar e tem que reforçar. A gente tem que continuar pedindo, porque, como eu disse, Santos é importante para o estado de São Paulo, Santos é muito importante para o Brasil. Roberto, queria mudar um pouquinho de foco. Nós estamos aí às portas, né, do início da Copa do Mundo, e o comentário geral é que não se vê muita empolgação, né, com a Copa que vai ser realizada aqui. Ainda as seleções ainda não chegaram, né? Aos poucos vão chegar. Santos vai receber 2 seleções, Costa Rica e México, e Guarujá vai receber a seleção da Bósnia, né? Eu queria uma avaliação sua, né, a respeito da preparação aqui da nossa cidade, da região metropolitana, para receber essas seleções. E como é que você está sentindo aí a Copa no Brasil? Está decepcionado aí com os investimentos que foram prometidos? A maioria deles não saíram do papel também, em portos, aeroportos. Em 2007, quando o Brasil foi escolhido, o presidente Lula falou que ia construir o trem-bala, né, do Rio de Janeiro, passando por Campinas, chegando a São Paulo, enfim, uma série de coisas que iam ser feitas e não aconteceram. Eu queria uma avaliação sua, mais centrada aqui em Santos e na região, né? Olha, a Rede Globo, que é nós somos parte da Rede Globo, tem feito reuniões já há mais de um ano. E Santos não era convidado para nessas reuniões, porque Santos não estava na Copa. Então, tão logo as 2 seleções ou 3 seleções vieram para a nossa região, a TV Tribuna e Santos e a Baixada entrou na Copa do Mundo, em termos de transmissão. Então, nós temos participado de várias reuniões. Eu acho que a Copa vai ser um sucesso, a despeito de toda essa descrença da população, essa reclamação justa que está ocorrendo, mas eu acredito muito que a Copa do Mundo vai ser um sucesso e muitos projetos não foram feitos, mas muitos projetos estão sendo feitos e alguns atrasados. De qualquer maneira, o aeroporto do São Paulo já tem uma ala maior, atrasada, mas está. Campinas está atrasado, mas vai ficar. Eu acho que vai ser um sucesso e eu acho que não é o momento de a gente fazer essas manifestações. Eu escutei um comentário de um jornalista estrangeiro que falou assim, olha, parece que o Brasil convidou o mundo inteiro para uma festa na casa dele. E na hora que você chega na casa dele, ele está discutindo um problema doméstico com a mulher dele, com os filhos dele. Está brigando com a esposa. Entendeu? E eu acho que o brasileiro, ele tem que dar satisfação para ele mesmo. O brasileiro é muito assim, os Estados Unidos, a Europa tem que ver o que a gente faz, os estrangeiros têm que olhar para a gente. O que adianta eles olharem? Eles vão olhar e falar, vocês estão mal mesmo. Não, a gente não tem que receber palminha deles, a gente tem que resolver nosso problema aqui. Então esse negócio de falar, os outros vão ver, o que tem? Vão até gostar, porque a gente vai ficar menos competitivo.
O inglês, o americano, eles fazem para eles. A gente tem que fazer isso para eles. E agora aproveitar que vai estar o mundo para cá e dar um exemplo de civilidade, de amor ao Brasil, e depois a gente resolve os nossos problemas. Essa é a minha colocação. Não adianta, o brasileiro gosta muito da aceitação do estrangeiro. Para quê? Temos que resolver o nosso lado aqui. É lógico, eles não vão dar dinheiro para a gente por causa disso. Eu queria saber de você também o seguinte, né? Nós temos uma série de investimentos e equipamentos, né, que se destinam ao turismo, né? E um deles está quase, imagino eu, quase pronto, né? Que deveria ter sido entregue já há bastante tempo, né? Que é o Museu Pelé. Queria saber o que você pensa aí dessa obra, se terá toda essa repercussão, todo esse apelo internacional mesmo, né? E o fato de esse corre-corre, essa correria, esse desespero agora para se entregar ao Museu Pelé antes da Copa do Mundo. Roberto. Olha, o desenvolvimento é feito por um passo atrás do outro. Eu tive outro dia no Clube 22, que é um restaurante no centro de Santos, e eu estava olhando para o Valongo. Aí você vê o Museu Pelé que está lindo por fora, eu não estive por dentro. Aí você tem a estação do Valongo pronto, aí você já tem o Petrobras pronto, você tem a igreja do Valongo também arrumada. E aí você já começa a olhar um pouco de... Você já vê uma coisa moderna aqui, uma coisa restaurada ali. Então eu acho que o desenvolvimento é feito um passo atrás do outro. Já, eu acho que o Valongo, eu acho que ele já vai ter, nos próximos anos, um incremento muito grande com a Petrobras, com os outros prédios ali. E é isso. Desenvolvimento é feito um passo atrás do outro. Não adianta. E aí, se a gente ficar discutindo e ficar brigando por detalhezinho, esse desenvolvimento não acontece. Museu Pelé, você acredita? Confia que vai ser um equipamento importante para nós? Ah, sim. Pô, afinal, o Pelé é o atleta do século, é o maior esportista do Brasil. E eu acho que, imagine se esse museu estivesse sendo inaugurado em Bilbao ou em Valência. Ele está sendo inaugurado aqui na nossa cidade e a gente tem que valorizar isso, a gente tem que agradecer isso. É um tesouro muito grande para a gente. A gente tem que estar lá junto, vamos apoiar. Não estive lá, estou louco para conhecer, mas eu acho que a gente tem, a população de Santos tem que acreditar, a gente tem que acreditar na gente. Beleza. Estamos encerrando aqui, momentinhos finais aqui do painel regional. Eu queria agradecer muito ao Roberto Santini, hoje presidindo a Associação Comercial de Santos, encarando aí mais um novo desafio. O Roberto, que preside a TV Tribuna, filiada da Rede Globo, é uma emissora co-irmã aqui da nossa TV Santa Cecília. Obrigado pela presença. Um grande abraço aí a todos os irmãos, né, que a gente conhece há tanto tempo, Marcos, Renata, Flávia, Dona Regina, todos juntos lá pilotando aí o grupo de comunicação. E sucesso a presença da Associação Comercial. E espero que você volte aqui outras oportunidades para a gente falar da associação, falar da cidade e da região. Viu, Roberto? Obrigado. Obrigado, eu agradeço a você. Já trabalhamos juntos, Verdade, né? Um grande prazer, uma grande honra. Trabalhou na Tri TV com a gente, né? Isso, na CBN também. Na CBN também, o Marcelo Teixeira está aqui. Marcelo Teixeira está aqui conosco, acompanhando, Eduardo Silva, a Lúcia também estava aqui. Lúcia esteve aqui. Então é um prazer estar aqui, eu acho que todo esse trabalho da televisão regional, da rádio regional é muito importante. Eu faço parte desses anos todos. Inclusive, Edgar, vou convidar todos, Armando Gomes, todos, Irineu, todos da área de comunicação regional na Associação Comercial. Quero abrir a porta para vocês lá, porque eu acho que Santos e da região deve muito a todo esse trabalho que a gente faz dia a dia, levantando os temas, discutindo, colocando colocações para a população ter um esclarecimento maior. Obrigado, Roberto Santini, presidente da Associação Comercial de Santos, participando conosco. Obrigado a você que nos acompanhou. O Painel Regional fica por aqui. Você segue com a programação normal da TV Santa Cecília. E a gente no ar sempre de segunda a sexta, 10 da noite, né? Logo depois, né, na sequência do JB. E 1h30 da tarde, sempre o Painel Debates. Obrigado. Tchau.